Aproveitando o grande interesse pelos alienígenas nos últimos meses, hoje discutiremos uma alternativa recente ao paradoxo de Fermi, a hipótese da Floresta Negra. A ideia de vida alienígena nos fascina, e muitos de nós adoraríamos ver evidências concretas, incluindo eu mesmo. No entanto, a razão pela qual não é tão fácil encontrar evidências de vida extraterrestre é complexa. O paradoxo de Fermi aborda a questão de por que, dada a vastidão do universo, ainda não encontramos vida inteligente fora da Terra. Discutimos brevemente isso antes, mas agora vamos apresentar algumas possíveis respostas. Uma delas é que não há paradoxo, e somos de fato a primeira civilização a desenvolver vida inteligente no universo. Outra possibilidade é que alienígenas avançados evitem intencionalmente o contato conosco, seguindo uma política semelhante à diretriz principal de Star Trek, que prega a não interferência em civilizações menos avançadas. Outra explicação é que as sociedades extraterrestres poderiam estar milhões de anos à nossa frente, tornando nossos sinais de rádio tão desatualizados quanto os telefones de 50 anos atrás para nós. Outra possibilidade de explicação é que essas civilizações alienígenas podem ter uma vida útil limitada, o que as impediria de estabelecer comunicação de longo prazo. Esse conceito é conhecido como o Grande Filtro e sugere que nenhuma civilização avançada sobrevive tempo suficiente para coexistir com outras civilizações vizinhas prósperas. Existem várias razões que poderiam levar à destruição de uma civilização, incluindo guerra nuclear, mudança climática extrema transformando um planeta em algo semelhante a Vênus, pandemias devastadoras, ameaças de superpotências, supernovas ou constantes impactos de asteroides. O universo é um lugar hostil, ainda mais do que imaginamos. No entanto, existe uma quarta opção a ser considerada, conhecida como a hipótese da Floresta Negra. Essa teoria é uma adição recente, inspirada no romance A Floresta Sombria, do famoso escritor chinês de ficção científica Liu Cixin. O livro começa com uma conversa entre um jovem professor de sociologia e ex-astrônomo chamado Luo Ji e a mãe de uma amiga falecida, Ye Wenjie, enquanto visitavam o túmulo da filha de Ye. Durante essa conversa, Luigi sugere a criação de um novo campo chamado Sociologia Cósmica. Na base dessa sociologia cósmica está uma premissa-chave na equação de Drake. A ideia de que imagine um grande número de civilizações distribuídas por todo o universo, em quantidade similar ao número de estrelas observáveis. Essas civilizações comporiam uma espécie de super-sociedade cósmica. A sociologia cósmica busca entender a natureza dessa super-sociedade. Além disso, a hipótese introduz dois axiomas. O primeiro afirma que a sobrevivência é a principal necessidade das civilizações no cosmos, enquanto o segundo declara que as civilizações crescem e se expandem continuamente, mantendo a matéria total do universo constante. Isso significa que, como os recursos do universo não são infinitos, inevitavelmente haverá confrontos entre civilizações em competição por recursos. Para entender esses confrontos, precisamos levar em consideração dois fatores adicionais. De acordo com essa hipótese, as civilizações podem ser fundamentalmente maliciosas ou benevolentes, dependendo de vários fatores. Civilizações maliciosas têm uma inclinação para atacar outras por motivos como a busca de território e recursos. Por outro lado, civilizações benevolentes geralmente não atacam a menos que se sintam ameaçadas. No entanto, quando duas civilizações têm dificuldades em se comunicar e não compreendem as intenções uma da outra, podem considerar medidas preventivas. Isso ocorre principalmente devido à dificuldade na comunicação interestelar, devido às limitações impostas pelas leis da física e à velocidade da luz. Civilizações que estão a anos-luz de distância têm dificuldade em resolver rapidamente suas desconfianças, o que pode levar a um ciclo de desconfiança no qual ambas as partes consideram a possibilidade de um ataque preventivo. Outro fator importante a considerar é a explosão tecnológica. Se uma civilização for percebida como uma potencial ameaça, a lentidão da viagem interestelar faz com que o envio de uma frota de naves de guerra seja inútil. Enquanto o atacante não avançaria significativamente em tecnologia durante a viagem, o defensor teria décadas ou até séculos para avançar em tecnologia. Nesse cenário,
qualquer civilização inteligente provavelmente concluiria que é mais sensato permanecer em silêncio e não chamar a atenção. Liu descreve essa situação com uma metáfora que nomeia seu romance. Em suas próprias palavras, ele diz que o universo é uma floresta escura, onde cada civilização é como um caçador armado, escondendo-se no meio das árvores como um espectro, removendo com cuidado os galhos que obstruem seu caminho e movendo-se em absoluto silêncio. Cada respiração é feita com cautela, pois na floresta existem outros caçadores. Quando um caçador encontra outra forma de vida, seja outro caçador, um ser angelical ou demoníaco, um ser vulnerável, um ser fantástico ou um semideus, a única opção é abrir fogo e eliminá-lo rapidamente. Nessa floresta, outros representam um perigo constante, pois qualquer forma de vida que revele sua existência será aniquilada. Essa é a imagem da civilização cósmica e oferece uma explicação para o paradoxo de Fermi. Não apenas Liu propõe esse tipo de cenário. Uma ideia semelhante à hipótese da Floresta Negra é apresentada por Charles Pellegrino e George Zebrowski em seu romance de ficção científica The Killing Star. Como parte de um exercício mental, os autores apresentam dois pontos de vista. Primeiro, eles sugerem que a sobrevivência de sua própria espécie é mais importante para as civilizações do que a sobrevivência de outras. Quem poderia dizer que isso não é verdade para todas as civilizações? Em segundo lugar, eles argumentam que uma espécie que unifica seu planeta e desenvolve tecnologia para viajar pelo espaço deve ter um certo grau de instinto e agressão, pois a busca pela sobrevivência tem sido a força motriz por trás do avanço tecnológico e inovações na história da humanidade. Se essas duas premissas estiverem corretas, podemos assumir que elas são aplicáveis a outras espécies inteligentes no universo. Seguindo o princípio cosmológico, podemos também supor que essas espécies têm uma perspectiva semelhante em relação a nós, o que leva à cadeia de suspeita de Liu, onde o medo das intenções dos outros aumenta a probabilidade de conflito. É importante esclarecer que a hipótese da Floresta Negra não é uma teoria científica. Embora você possa ouvir algumas pessoas se referindo a ela como uma teoria, isso é uma abordagem coloquial e mercadológica, usada como sinônimo de hipótese. É uma ideia apresentada no contexto da ficção científica e, como tal, não é uma teoria científica aceita. No entanto, ela fornece uma explicação lógica e coerente para o grande silêncio e por que os alienígenas não se manifestaram. Se examinarmos a história e os esforços da humanidade na busca por inteligência extraterrestre, veremos que a maioria desses esforços tem sido passiva, concentrando-se principalmente em ouvir. Talvez você não saiba, mas existe o termo MET, Messaging Extraterrestrial Intelligence, que se dedica a criar mensagens direcionadas a possíveis inteligências extraterrestres, em contraposição ao SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, que se concentra na busca por mensagens extraterrestres. Nas últimas décadas, houve esforços para enviar mensagens a possíveis inteligências extraterrestres, embora esses esforços tenham sido modestos e principalmente de natureza privada. Até o momento, no total, foram realizados 9 projetos METI desde 1962, e espera-se que novos projetos sejam realizados em um futuro próximo. A primeira tentativa foi feita por cientistas do Centro de Radar Planetário Equatorial na Crimeia. Essa mensagem, conhecida como mensagem Morse, consistia em uma transmissão de rádio em código Morse direcionada a Vênus, que na época os cientistas consideravam potencialmente habitável. A mensagem consistia nas letras M e R, que significam paz em russo, seguidas por Lenin e URSS como um segundo exemplo. Um dos projetos mais conhecidos foi a mensagem de Arecibo, enviada em 1974. Essa mensagem foi preparada por Frank Drake, conhecido pela equação de Drake. A mensagem consistia em uma imagem visual composta por 1679 dígitos binários dispostos em um retângulo com dimensões de 73 linhas e 23 colunas, ambos números primos. Foi direcionada ao aglomerado estelar globular de M13, localizado a 21 mil anos-luz da Terra. A mensagem foi estruturada para incluir elementos fáceis de entender, organizados em cores diferentes, como os números de 1 a 10.
Os números atômicos de hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo que compõem o DNA, fórmulas de açúcares e bases de nucleotídeos no DNA, um gráfico da estrutura de dupla hélice do DNA, um boneco representando o perfil de um ser humano e a população humana da Terra na época, que era de 4 bilhões. Também incluía um gráfico do sistema solar com a Terra indicada, bem como um gráfico de um radiotelescópio e dimensões da antena parabólica. Entre 1999 e 2016, vários projetos de financiamento privado e mensagens de grupos sem fins lucrativos foram enviados para estrelas localizadas entre 17 e 69 anos-luz da Terra. Tentamos até enviar saudações aos alienígenas a bordo das sondas Pioneer 10 e 11, que continham imagens de humanos e direções para chegar ao nosso planeta. Em 1977, enviamos a mensagem mais completa que já criamos, preparada por Carl Sagan e seus colegas da Universidade Cornell. Ela continha imagens de áudio e até uma mixtape de nossas músicas favoritas da época. Mesmo assim, até o momento, nenhum desses esforços resultou em uma mensagem de resposta. Se a hipótese da Floresta Negra for válida, isso pode ser considerado uma boa notícia. Pode ser aconselhável parar de transmitir sinais, pois não desejamos que alguém nos encontre de repente e responda de uma forma que nós não gostaríamos. O objetivo seria evitar revelar nossa localização, caso os alienígenas ainda não a conheçam. Existem até mesmo especulações sobre a possibilidade de que os alienígenas já conheçam nossa localização. Na verdade, em nossas mensagens, não apenas comunicamos nossa existência, mas também incluímos nossos requisitos de sobrevivência e instruções sobre como entrar em contato conosco. Agora você pode estar começando a pensar que talvez não seja uma boa ideia tentar fazer amigos em outros planetas. É como se estivéssemos em uma floresta gritando: cobra, cobra, aranha, aranha, e de repente, a cobra nos notasse. É muito humano que o desconhecido nos fascine e às vezes nos assuste, porém temos que ter cautela, porque não sabemos o que se encontra em um outro mundo. No final das contas, é como o famoso cientista e lendário autor de ficção científica Arthur C. Clarke disse: existem 2 cenários possíveis. Ou estamos sozinhos no universo, ou não estamos. Ambos os cenários são igualmente perturbadores. Se estivermos sozinhos, significa que, apesar dos 13,8 bilhões de anos de história do universo e da abundância de galáxias, estrelas e planetas, a humanidade representa a forma de vida mais avançada que existe, e estamos sozinhos, com a extinção inevitável como nossa única companhia no futuro. Por outro lado, se não estivermos sozinhos e o universo estiver cheio, isso implica que existem inúmeras civilizações que enfrentam as mesmas incertezas que nós. O fato de não conhecermos suas intenções, nem eles conhecerem as nossas, abre a porta para infinitas possibilidades de conflito e mal-entendidos. Dadas essas circunstâncias, não é surpreendente que os teóricos considerem que o universo poderia ser escuro, não apenas em um sentido físico, mas também no que diz respeito às nossas relações com outras civilizações. Deixe-nos saber nos comentários o que você achou desta solução para o paradoxo de Fermi. Você concorda ou tem outra solução em mente? Gostaria de compartilhar suas ideias conosco? Comente qualquer coisa, pois seu apoio ao algoritmo ajuda este canal a crescer e a não desaparecer na Floresta Negra do YouTube. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para você. Se você tem algo para acrescentar ou alguma sugestão de vídeo, por favor, compartilhe conosco na seção de comentários. Curta e compartilhe o vídeo. Se inscreva e nos siga nas nossas redes sociais, cujos links estão na descrição abaixo. E lembre-se, o conhecimento é um investimento com lucros inesgotáveis.